Os 10 maiores segredos, mistérios e relíquias da humanidade, revelando artefatos ocultos e explorando relíquias e lugares misteriosos e mais poderosos do mundo. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos artefatos ocultos mais famosos do mundo. Vamos falar sobre sua história, lendas e mistérios, e vamos discutir as possibilidades de sua existência. O mundo está cheio de artefatos ocultos, misteriosos e poderosos. Alguns desses artefatos são conhecidos apenas por lendas e contos, enquanto outros foram encontrados por arqueólogos e cientistas. No reino da história, da arqueologia e do místico, existe um fascínio enigmático que envolve os artefatos ocultos. Estas relíquias escondidas têm sido uma fonte de fascínio tanto para estudiosos como para entusiastas. Este artigo embarca em uma jornada para descobrir os segredos desses misteriosos e poderosos artefatos ocultos, lançando luz sobre sua história, significado e as histórias que os tornam tão intrigantes. A busca por artefatos ocultos é uma atividade que fascina pessoas há séculos. Esses artefatos são um lembrete do nosso passado e da riqueza da história humana. Significado histórico. O significado histórico desses artefatos não pode ser exagerado. Eles servem como ligações tangíveis nossos antepassados, fornecendo insights sobre os costumes, tecnologias e sistemas de crenças de épocas passadas. À medida que são descobertos, desafiam a nossa compreensão da história, ultrapassando os limites do que sabemos. Aventuras arqueológicas. Desenterrar esses artefatos ocultos requer habilidade, paciência e uma pitada de sorte. Os arqueólogos embarcam em aventuras incríveis para descobrir estas relíquias, muitas vezes enfrentando condições adversas e a incerteza do que existe abaixo da superfície da Terra. O enigma dos artefatos ocultos. Os artefatos ocultos são mais do que apenas objetos. São janelas para o passado, contendo histórias de civilizações antigas, eventos lendários e até poderes sobrenaturais. Muitas vezes emergem das profundezas da Terra, revelando-se como que por destino, cativando a imaginação humana. O poder das relíquias religiosas. Acredita-se que artefatos religiosos, como o Santo Graal e a Arca da Aliança, possuam poderes divinos. Investigamos as lendas, fatos e controvérsias que cercam essas relíquias ocultas que alimentaram missões durante séculos. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais procurados do mundo. Acredita-se que ela foi perdida durante a destruição do primeiro templo de Jerusalém, em 586 a.C. A Arca da Aliança é uma caixa sagrada que, de acordo com a Bíblia, contém os 10 mandamentos. A arca é descrita como sendo feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Ela tem uma tampa de ouro com 2 querubins de ouro que olham para baixo. Uma caixa sagrada que, de acordo com a Bíblia, contém os 10 mandamentos. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais procurados do mundo, mas seu paradeiro é desconhecido. O Santo Graal. O Santo Graal é um cálice ou taça que, de acordo com a lenda, foi usado por Jesus Cristo na última ceia. O Santo Graal é um símbolo de pureza e redenção, e acredita-se que quem o encontrar alcançará a iluminação espiritual. O Santo Graal é um dos artefatos mais lendários do mundo. Há muitas histórias sobre sua localização, mas nenhuma delas foi comprovada. A Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é uma pedra lendária que, de acordo com a alquimia, pode transformar chumbo em ouro. A Pedra Filosofal também é dito ser capaz de conceder imortalidade. A Pedra Filosofal é um dos artefatos mais procurados da alquimia. Acredita-se que ela seja um dos segredos mais bem guardados do mundo. O Livro de Kells, um manuscrito iluminado do século IX, que é considerado um dos tesouros mais preciosos da Irlanda. O Livro de Kells é um exemplo deslumbrante da arte celta e contém ilustrações intrincadas e caligrafia elaborada. O Livro de Kells é um manuscrito iluminado do século IX, que é considerado um dos tesouros mais preciosos da Irlanda. O Livro de Kells é um exemplo deslumbrante da arte celta e contém ilustrações intrincadas e caligrafia elaborada. O Livro de Kells foi criado por monges celtas em um mosteiro na Irlanda. O livro é uma obra-prima da arte e da literatura e é um dos tesouros mais importantes da cultura celta. Mistérios dos Maias. A civilização maia, conhecida pelo seu conhecimento avançado em astronomia e matemática,
deixou para trás numerosos artefatos escondidos. Entre os mais fascinantes estão os crânios de cristal, que se acredita possuírem poderes sobrenaturais e conhecimentos além da nossa compreensão. Mas serão estas afirmações baseadas na realidade ou são apenas mitos? Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade inca abandonada que foi construída no século XV. Machu Picchu é um dos destinos turísticos mais populares do mundo e é considerado um dos maiores mistérios da civilização inca. A cidade de Machu Picchu foi construída no topo de uma montanha no Peru. A cidade é um exemplo impressionante da arquitetura inca. O Egito Antigo. O Egito Antigo é um dos tesouros mais ricos da história e abriga muitos artefatos misteriosos e poderosos. Alguns dos artefatos mais famosos do Egito Antigo incluem a máscara funerária de Tutankhamon, o sarcófago de Quéops e a pedra de Roseta. A máscara funerária de Tutankhamon é uma peça de ouro maciço que foi colocada no rosto do faraó Tutankhamon quando ele foi enterrado. A máscara é um exemplo impressionante da arte egípcia antiga. O sarcófago de Quéops é um enorme sarcófago de granito que foi construído para o faraó Quéops. O sarcófago é uma das maiores estruturas de pedra do mundo. A pedra de Roseta é um fragmento de pedra que contém inscrições em 3 idiomas: egípcio, hieroglífico, demótico e grego. A pedra de Roseta foi descoberta em 1799 e foi fundamental para a decifração dos hieróglifos egípcios. A maldição de Tutankhamon. A descoberta do túmulo do rei Tutankhamon e dos seus tesouros escondidos é um dos achados arqueológicos mais famosos da história. No entanto, isso teve um preço: a lenda da maldição dos faraós. Investigamos os mistérios que cercam este artefato oculto, sua maldição e a verdade por trás do mito. A cidade perdida da Atlântida. Diz a lenda que a Atlântida, uma civilização poderosa e avançada, foi engolida pelo mar, deixando para trás artefatos ocultos de poder incalculável. Exploramos as teorias e expedições que procuram revelar a verdade sobre esta cidade mítica e as suas relíquias escondidas. Tesouros escondidos de naufrágios. Abaixo das ondas encontram-se inúmeros naufrágios, cada um potencialmente escondendo tesouros escondidos. Exploramos o mundo da arqueologia subaquática e as notáveis descobertas feitas nas profundezas dos oceanos. Os assombrados objetos amaldiçoados. Nem todos os artefatos ocultos trazem fortuna ou fama. Alguns são amaldiçoados, acreditando-se que trazem infortúnio para aqueles que os possuem. Existem muitas histórias arrepiantes desses objetos amaldiçoados e as diversas superstições que os cercam. Os assombrados objetos amaldiçoados. Nem todos os artefatos ocultos trazem fortuna ou fama. Alguns são amaldiçoados, acreditando-se que trazem infortúnio para aqueles que os possuem. Existem muitas histórias arrepiantes desses objetos amaldiçoados e as diversas superstições que os cercam. Missões modernas. A busca por artefatos escondidos continua até hoje, com aventureiros e caçadores de tesouros buscando relíquias lendárias em cantos remotos do mundo. Acompanhamos as missões modernas e os indivíduos dedicados a desvendar os mistérios do passado. Perguntas frequentes. 1. Os artefatos ocultos são sempre valiosos? Não necessariamente. O valor de um artefato escondido pode variar muito, dependendo do seu significado histórico, cultural e arqueológico. Alguns artefatos possuem imenso valor, enquanto outros são principalmente de interesse acadêmico. 1. Todos os artefatos ocultos estão associados a mitos e lendas? Muitos artefatos ocultos estão de fato associados a mitos e lendas, mas não todos. Alguns são relíquias históricas e culturais simples, enquanto outros têm histórias que beiram o sobrenatural. 3. Qualquer pessoa pode se tornar arqueóloga e procurar artefatos escondidos? Tornar-se um arqueólogo requer amplo treinamento e educação. Embora a ideia de descobrir artefatos ocultos seja fascinante, é uma profissão que exige dedicação, conhecimento e adesão a diretrizes éticas. 4. Existem preocupações éticas em torno da escavação de artefatos ocultos? Sim, existem preocupações éticas, incluindo questões relacionadas com a preservação do patrimônio cultural e o respeito pelos direitos das comunidades indígenas.
Arqueólogos e caçadores de tesouros devem enfrentar estes desafios de forma responsável. 5. Os artefatos ocultos podem mudar a nossa compreensão da história? Absolutamente. Os artefatos ocultos têm o potencial de desafiar e remodelar a nossa compreensão da história. Frequentemente, fornecem novos insights sobre o passado, corrigindo imprecisões históricas e expandindo nosso conhecimento sobre civilizações antigas. Concluindo, os artefatos ocultos são mais do que apenas resquícios físicos do passado. São portas de entrada para os enigmas e maravilhas da história. Cada artefato descoberto conta uma história única, e o fascínio pelas relíquias escondidas permanece tão poderoso como sempre. À medida que exploramos estes mistérios, passamos a apreciar a busca incessante para compreender o passado oculto do nosso mundo. Artefatos ocultos são uma parte fascinante da história humana. Eles nos lembram do nosso passado e da riqueza da cultura e da civilização. A busca por artefatos ocultos é uma atividade que fascina pessoas há séculos. Quem sabe, um dia, um desses artefatos será encontrado e revelará seus segredos para o mundo.